Boa tarde, muito boa tarde a todos que nos assistem, que nos acompanham nessa mesa de debate Desafios da Agropecuária e da Mudança no Uso do Solo e Florestas, do estudo do Caminhos para a Transição Energética no Brasil, um estudo promovido pela Enel Brasil em parceria com a Deloitte e a parceria também de todos os stakeholders, de todas as empresas, órgãos públicos, instituições, academia, todas as pessoas que participaram e que se engajaram nesse movimento até agora, rumo a conhecermos uma rota, né, um caminho para propor ao nosso país rumo à neutralidade de carbono, rumo ao net zero e transformar a questão da energia, né, a transição energética como alavanca da descarbonização e da redução das emissões no nosso país. Quero agradecer já de antemão a presença de todos os participantes, dos nossos líderes, nossos mediadores. Vou apresentá-los nominalmente, individualmente daqui a pouco. Mas antes eu gostaria de deixar aqui alguns recados importantes, como estamos numa conexão virtual, utilizamos aqui a plataforma Teams. Peço a todos para deixarem seus microfones no mudo, né? E quando quiserem fazer alguma pergunta ou comentário, por favor, cliquem no botão Reações e lá existe uma opção de levantar a mão e aí prontamente os nossos mediadores terão essa informação aqui por ordem e farão as devidas passagens de palavra, ok? No mais, agradecer a todos e já vamos passar aqui para o início da nossa mesa de debate. Hoje teremos a presença mais do que especial de um time relevante do setor agropecuário no Brasil e no setor também de uso de terras e florestas. Teremos a apresentação, a contextualização dessa mesa apresentando os principais inputs do estudo que nós estamos promovendo, a Ana Lia Touso, é a diretora de sustentabilidade e ESG na Deloitte, em conjunto com o Felipe Donati, que é o gerente de sustentabilidade e ESG na Deloitte. Passamos na sequência aos nossos líderes de mesa, Luiz Otávio Fonseca, que é o sócio de Agribusiness Trading e Bens de Consumo na Deloitte, e a Dilson Martins, que é o sócio de Risk Advisory e líder para o cooperativismo agropecuário na Deloitte. E gostaria de apresentar a ilustre presença de nossos convidados que vão nos ajudar com suas visões, suas perspectivas e nos ajudando também a mediar as perguntas e comentários da audiência. A Sarita Severien é a coordenadora de sustentabilidade e mudanças climáticas na Suzano e o Otaciano Neto, head de agronegócio na Elo Group. Muito obrigado, Ana, Luiz Otávio, Adilson, Sarita e Otaciano pela presença e pela oportunidade de debater esse tema super relevante no contexto brasileiro, que é o setor agro na perspectiva das reduções de emissão de carbono no Brasil. Ana, passo a palavra para você. Perfeito. Obrigada, Lincoln, pelas apresentações. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. A gente, junto com a Enel, vem conduzindo aí esse projeto, esse estudo. E a ideia agora, o Felipe Donati, ele junto comigo, a gente vai apresentar alguns slides. A ideia é a gente trazer um pouco da temática aqui para a discussão, mostrar um pouco dos resultados preliminares que a modelagem e o estudo estão trazendo, em especial no que diz respeito aos setores do tema da nossa mesa de hoje, e depois a gente passa a palavra aí aos outros participantes da nossa mesa,
E o ideal é que a gente também receba muitos inputs e comentários de todo o público, porque aqui a ideia é de fato que seja um ambiente colaborativo, tanto para a gente testar um pouco os resultados preliminares que a gente já levantou, tanto quanto levantar inputs relevantes para esse estudo que a gente está fazendo junto com a Enel. Tá bom? Então, obrigado, Ana, obrigado, Lincoln, pela introdução. Queria também só reforçar os agradecimentos aí aos nossos convidados e também a todo o público que pôde se conectar nessa tarde aí para estar com a gente. Para aqueles que não tiveram oportunidade de participar dos eventos anteriores que nós realizamos, vou trazer aqui uma breve contextualização, né, sobre o estudo e a modelagem que está sendo feita, né? O Lincoln já fez deu um bom panorama do grande objetivo que esse estudo traz, e aqui eu vou falar só um pouquinho sobre o esqueleto, né, o que está por trás desse estudo. O grande objetivo é, de fato, identificar rotas ou medidas de descarbonização necessárias que o país deveria adotar, considerando dois principais cenários que são feitos na modelagem, né? A gente tem o cenário de referência, que ele é um cenário comparativo, né? Seria um cenário de crescimento de emissões próximo a um business as usual, mas ele tem ali ele incorpora ali algumas mudanças tecnológicas que podem surgir, que vão trazer eficiência de processo, vão resultar na redução de algum consumo de combustível, mas ele não tem o foco e a ambição de atingir emissões líquidas zero em 2050, né? Ele estabiliza o crescimento, mas ainda assim ele não é um cenário ambicioso a ponto de zerar as emissões. Então, é um cenário de referência para as outras comparações. E a gente traz o cenário alternativo 1, chamado aqui, né? Que ele demonstra esse cenário uma sequência de esforços que tem que ser feitos por parte do governo, das empresas, dos cidadãos, para a gente conseguir atingir emissões líquidas próximas de zero ou zero até 2050, considerando aí diversas políticas de mitigação, mudanças na matriz energética, em outros setores não energéticos, que visam sempre reduzir ao máximo as emissões, né? E esse modelo ele tem como premissa o ano base de 2019, e a partir desse ano base são feitas projeções econômicas, né, de crescimento econômico, de PIB, crescimento populacional, para se chegar num racional, né, numa demanda final de consumo de energia e de combustíveis, e as emissões totais no futuro também, aliadas às emissões do setor não energético, que é o tema de hoje que a gente vai discutir, sempre considerando uma análise de custo-benefício, de forma a identificar quais vão ser as rotas mais vantajosas a se adotarem, né, tendo como limitante a meta de zerar as emissões até 2050. Tá? Para quem quiser se debruçar melhor sobre os estudos, os resultados preliminares e o que foi discutido nas mesas e eventos anteriores, nós temos os links das gravações, a gente pode disponibilizar na sequência. Apenas para reforçar mais uma vez a importância, né, de realizar uma mesa de debate para esse tema específico, o que nós estamos trazendo aqui, eu imagino que não é nenhuma novidade para o público que está aqui presente, né? Mas diferente de grande parte dos países membros da OCDE ou de outras regiões, o perfil de emissões brasileiro ele é muito diferenciado, né? Ele se concentra principalmente em dois grandes setores que estamos discutindo aqui hoje, que é a agropecuária, o setor de uso e mudança de terra, do solo e florestas. Quando a gente olha, né, a somatória desses dois setores em termos de emissão, eles representaram em 2020 quase 66% das emissões totais do país, né? E a gente pode até retroceder aí um período de 10 anos, sempre teve praticamente essa proporção, né, em termos de representatividade de emissões. E aí, se a gente faz um deep dive, né, onde que estão mais concentradas essas emissões, especificamente no setor agro, a gente observa que tem dois principais subsetores, vamos dizer assim, né, que contribuem muito para as emissões, que são aquelas que vêm através de processos da fermentação entérica, né, de gestão de materiais orgânicos pelos ruminantes, e o uso e manejo do solo também, então concentram grande parte das emissões do setor agropecuário especificamente, tá? Tá bem pequenininho aí os gráficos, mas a gente vai compartilhar esse material com vocês podem olhar com mais
com mais cuidado, com mais atenção. A gente também dá destaque para dois gases específicos, né, que têm um potencial de efeito estufa maior que o CO2, no caso a gente está mencionando o metano e o óxido nitroso, porque esses gases a gente observa que eles também são advindos grande parte do setor agropecuário, né? E exatamente por esses gases terem um potencial de efeito estufa muito maior que o CO2, ações que visem a sua redução podem trazer um ganho rápido, né, em termos de emissões globais de CO2 equivalente, tá? Então, só trazendo um pouquinho de contexto em termos de emissão e reforçando a importância de trazer esse tema para o debate, aqui como o Lincoln também já colocou na contextualização, na abertura. Bom, e agora eu vou também trazer alguns dados para a gente nivelar aqui as nossas discussões. Com relação ao setor agropecuário, segundo dados do ano passado, ele teve, como a gente sabe, uma representatividade significativa no PIB, acima de 27%. Foi um setor que teve um crescimento também acima de 8%. É o setor que hoje emprega 10% da nossa população. Em termos de representatividade das mulheres, hoje temos ainda aí um desafio, mas 31% de mulheres empregadas nesse universo. Pensando em áreas, né? Falando um pouco de áreas, 351 milhões de hectares são áreas de estabelecimentos agropecuários no país. Em média, o tamanho das propriedades gira em torno de 69 hectares. A grande parte dessas propriedades, 77% delas são de agricultura familiar, o que representa aí um total de 23% do total dos estabelecimentos. Apesar desses números significativos e do fato de sermos um dos maiores exportadores, a gente ainda no país se depara com uma situação muito sensível em termos de insegurança alimentar. Também, conforme dados atualizados, cerca de 37% dos brasileiros estão em uma situação considerada situação de insegurança alimentar, o que mostra aí um grande desafio. Agora falando um pouco, né, do setor de uso de solo, mudança do solo e silvicultura, a gente também observou algumas situações, principalmente nos últimos dados em termos de desmatamento, né? O desmatamento da Amazônia do Cerrado hoje ele representa ali 90% das emissões. A mudança de uso do solo da terra em 2020 ela representou 998 milhões de toneladas de CO2 equivalente, o que foi um aumento de 24% com relação a 2019. Então, aí dados que demonstraram uma significativa piora com relação às emissões, né? A maior representatividade dessas emissões, de fato, vem ali de mudanças de uso de terra na Amazônia, então grande parte delas. Se hoje fôssemos considerar que a floresta brasileira seria um país, ela seria o 9º maior emissor do mundo, ficando aí até à frente da Alemanha. Então, só para a gente ter mais uma visão do quão representativo é isso até para o mundo, né? A mudança de uso do solo também em 2022, ela teve o pior cenário considerando 11 anos. Então, a gente ainda tem um desafio muito grande com relação a isso. O Brasil hoje ele tem 30% do seu território coberto por áreas protegidas, sejam elas áreas de conservação ou terras indígenas. Além dessas áreas, temos também as áreas que hoje estão em propriedades privadas e são conservadas em decorrência da lei.
No país, como a gente sabe, principalmente quem trabalha no setor, temos leis bastante restritivas com relação a isso, que nos obrigam ali, dependendo de onde está inserida a propriedade, que se reserve até 80% da área. Então, é muito desafiador para as propriedades privadas também. E só um dado para a gente relembrar que, em termos de pecuária, ela hoje cobre cerca de 20% do nosso território. Tanto a agricultura quanto as mudanças no uso da terra são setores que estão diretamente ali conectados e que a gente vê um grande potencial no combate às emissões de gases de efeito estufa aqui no nosso país, inclusive dada toda a representatividade. Porém, eles são setores também extremamente impactados pelas mudanças climáticas. Então, hoje o sistema de cultivo ele é diretamente impactado diante das mudanças climáticas, né? Disse que os sistemas utilizados como o irrigado e o sequeiro, eles vão ser afetados. Já existem hoje dados que mostram que 95% das perdas de safra agrícola, elas são em decorrências de problemas de seca e inundação, e isso, caso nada seja feito, tende a aumentar, o que aumenta como consequência o pagamento de seguros agrícolas também. É um setor que tem uma dependência de combustíveis fósseis, principalmente em decorrência dos fertilizantes, e estima-se que aí, ao final do século, a América do Sul pode perder até 21% de suas terras cultiváveis em decorrência das mudanças climáticas e do crescimento populacional. A Deloitte, alguns meses atrás, ela publicou um estudo chamado Turning Point. Depois eu posso também compartilhar aqui com todos os participantes, mas ele está na página inicial do nosso site da Deloitte do Brasil. E ele foi um estudo feito justamente para mostrar, caso nada se faça com relação às mudanças climáticas, qual o impacto econômico que se teria nos países e nas regiões, né? E trazendo aqui para o nosso universo, a gente vê nessa tabelinha da lateral o quanto seríamos impactados até 2070, caso nada seja feito, em termos de bilhões de dólares aí. E a agricultura é um dos setores fortemente impactados. Existem aí medidas para a gente adaptar e alternativas diante de todo esse cenário alarmante. Alguns outros dados alarmantes que a gente pode trazer e relembrar. Se pensarmos que desde 1970 as atividades humanas, de forma geral, já dizimaram 60% de mamíferos, aves, peixes, 20% de corais, 13 milhões de hectares de floresta, então é muita coisa. O aquecimento global, caso ele continue nesse ritmo que a gente tem observado, a gente terá aí um aumento de temperatura entre 2030 e 2052 de 1,5 graus, e isso vai ter um custo econômico mundial extremamente representativo, que estimam aí na casa de 54 trilhões de dólares. Atualmente, os dados mostram que utilizamos muito mais recursos do que geramos, então recursos naturais. A demanda global, ela vem sendo crescente em termos de água, de energia, e isso levará em pouco tempo, aí, pelas previsões, a uma escassez hídrica também. Então,
situações sensíveis. Outra questão que a gente sempre vê, que está no noticiário sempre, é a questão do plástico nos oceanos. Então, caso nada também seja feito e nenhuma ação de relevância, estima-se que teremos em uns bons anos mais plásticos do que peixes nos oceanos. Toda essa mudança e todo esse aquecimento do global, ele já vem fazendo com que populações tenham que se deslocar, mas isso vai intensificar e trará aí, por mais que pareça pouco, né, estimam aí 65 centímetros até 2100, do aumento do nível do mar. Isso parece pequeno, mas trará aí efeitos bem devastadores em termos de perda de habitat e outras consequências. E para isso, a gente tem algumas alternativas, coisas que já vêm sendo trabalhadas e algumas medidas aí para a gente refletir em termos de adaptação, né? Como transformar a cadeia de valor, eliminar cada vez mais o desperdício e aumentar a eficiência nas produções. O crescimento e o aumento de forma orgânica e circular, sempre pensando em alternativas disruptivas e novas para que se invista. Um olhar de tentar fechar os ciclos, né, com uma colaboração contínua aí de todas as partes interessadas e os setores envolvidos. Donati? Oi. A Ana trouxe aí alguns dados relevantes, né, em termos de impactos e consequências que a questão das mudanças climáticas vão trazer para os setores, né? Também apresentou alguns pontos que podem ser, que devem ser pensados, né? Então, a ideia aqui não é a gente trazer nenhuma solução. Né, a Ana, a gente não quer trazer aqui quais são as respostas para enfrentar todos esses problemas e essas situações aí que foram apresentadas anteriormente, mas uma forma porque a gente não quer também direcionar o debate, né? Acho que esse é o grande objetivo aqui da mesa, com todos que estão participando, mas é sempre importante a gente trazer e mencionar temas e propostas existentes que poderiam, né, e estão contribuindo para a redução das emissões, a fim de reverter todo esse cenário que foi descrito anteriormente pela Ana, né? Obviamente que cada um desses tópicos e desses temas que a gente está apresentando aqui para vocês, eles têm suas particularidades, têm seus desafios específicos, né, que tem que ser debatidos com calma. Exigem investimentos, pesquisas, mudanças de processos, né? Então, não são soluções que compreendemos que têm desafios diversos aí dentro de cada um desses temas, né? Então, a gente está trazendo aqui como alguns exemplos, né, práticas para tentar reverter esse quadro de dependência de insumos externos para o setor de agropecuária, promoção de sistemas de cultivo mistos, como agroflorestal, a implementação de programas de renda mínima, né, para pequenos produtores, esses programas atrelados aí ao uso de métodos produtivos que sejam menos intensivos em carbono, aproveitando também de forma sustentável o potencial da Amazônia, né, através do fortalecimento da bioeconomia, trabalhando com a população local, visando gerar novas formas de emprego e renda que possam auxiliar no combate ao desmatamento, né, fazer esse aproveitamento sustentável dentro de todas as riquezas que existem lá, para diversas indústrias, né, então indústria farmacêutica, indústria de alimentos, bebida, de cosméticos, podem muito se beneficiar ali com produtos, né, que existem exclusivamente nesse bioma. E além de outros programas de nível executivo, que a gente pode mencionar aqui também, como o programa Metano Zero, né, que busca exatamente aproveitar todo esse potencial que o setor agro tem na geração do biometano, por exemplo, o próprio plano ABC, né, agricultura de baixo carbono, ou ABC+, também,
que já dentro, né, do contexto do Plano Safra já teve grandes investimentos e aportes focados em diversas práticas e medidas de mitigação no setor, né? E tem estudos da Embrapa que projetam o potencial que esse plano, né, se ele for desenrolado cada vez mais e cada vez mais implementado, né, o grande potencial que ele tem para contribuir na redução das emissões de gases de efeito de estufa do setor agrícola. E o programa Floresta Mais também, dentro de diversas outras iniciativas, né, de beneficiamento de práticas agropecuárias sustentáveis, pagamento por serviços ecossistêmicos, a própria criação, né, de um mercado de carbono, como tem sendo discutido, são algumas estratégias de desenvolvimento que podem beneficiar essa transição, né, para um setor, vamos dizer assim, intensivo em emissões para um setor até negativo em carbono. E voltando agora para o contexto do estudo da modelagem, né, o que a gente traz aqui são o que nós chamamos de diretrizes preliminares para 2030 e 2050. Né? O que são essas diretrizes preliminares? São as alavancas que estão sendo consideradas no estudo e na modelagem, né, visando que os setores atinjam ou cheguem o mais próximo possível do net zero, ou que inclusive consigam reverter o cenário atual de emissões e se tornar um setor negativo em carbono. Né? Então, como eu falei, nós já tivemos diversas mesas de debate para discutir especificamente desafios da indústria, falamos sobre smart cities, né? Então, setor também residencial, setor de transporte. Então, cada um desses setores, eles tiveram essas diretrizes preliminares, né, que foram incorporadas nessa ferramenta de modelagem para trazer aí quais são as rotas e os caminhos desejáveis para se atingir o net zero. E aqui especificamente algumas dessas diretrizes estão sendo incorporadas no modelo e que fica aqui também para discussão, para ouvir de vocês o que deveria, eventuais novas diretrizes que poderiam estar sendo incorporadas nessa modelagem, mas focando aí principalmente em três aspectos, né, que é a questão da agricultura, florestas e também tratamento de resíduos, né? Então, focando na agropecuária, no manejo da pecuária, gestão de pastagens, manejo de lavoura, recuperação de solos degradados e reflorestamento de áreas desmatadas, atuando também no setor de resíduos, né, ampliando cada vez mais a reciclagem e circularizando a economia e implementando cada vez mais tecnologias de captura de metano em aterros sanitários. São algumas das diretrizes que estão sendo consideradas no estudo para esse setor não energético, o setor que a gente está discutindo hoje aqui. Novamente, né, eu não sei quem teve a oportunidade de participar do nosso último encontro, mas que ocorreu em julho, no início de julho, 5 de julho especificamente, a gente trouxe então o resultado preliminar desse estudo, né? Esse estudo ele ainda está em andamento, tem a sua previsão para ser concluído até setembro, então a gente está num bom momento aqui de ainda receber inputs, mas esse slide foi apresentado lá para discutir, para mostrar que até agora, né, o que a gente teve, considerando todas as premissas que a gente usou, diretrizes preliminares para todos os setores, o que a gente chega, né? Então a gente chega olhando esses dois cenários, o cenário de referência, como eu mencionei no começo, né, ele atinge um ponto de estagnação e chega até 2050, né, com uma emissão ainda, um perfil de emissão próximo ao que tinha em 2030, né, ele tem um crescimento até 2030 e estagna, então sobra ainda um grande orçamento, né, de carbono que tem que ser abatido. Já o cenário alternativo, o cenário de referência, ele se equipara, né, com a NDC brasileira, atualizada agora em março, de reduzir aproximadamente 43% das emissões de 2030, e ele chega próximo ao net zero em 2050, né? Ele não atinge aí o net zero em 2050, ainda sobra esse orçamento, né, de 367, o que mostra que ainda existe espaço para identificar mais oportunidades de abatimento, aumentar as ações e o nível de esforço para conseguir, de fato, chegar no zero até 2050, né? E no próximo slide a gente mostra um pouquinho específico por cada setor, né? Então, apenas para... esse aqui é o último slide da apresentação, tá? Para encerrar essa contextualização, mas só demonstrando que para atingir o net zero em 2050 é preciso ainda ter mais ações ambiciosas e políticas de redução em todos os setores. Alguns setores vão ter desafios maiores em reduzir suas emissões do que outros. Eu aposto que outros setores vão conseguir contribuir para compensar emissões de setores que eventualmente não zerem suas emissões, né? Lembrando que quando a gente fala de net zero em 2050, a gente não está falando de
zerar em todos os setores da economia, mas a gente fala em emissões líquidas zero. Então, eventualmente, setores ainda vão continuar positivos em carbono, vão continuar emitindo carbono, mas é possível que outros setores consigam equilibrar essa conta para a gente chegar no nosso objetivo de emissões líquidas zero em 2050. Perfeito. Agora, bom, a gente encerra aqui essa introdução. Chamo agora os mediadores, os sócios da Deloitte, o Luiz Otávio, que é o nosso sócio líder de agribusiness, e o Adilson Martins, que hoje é o líder aí de cooperativismo. Eles auxiliarão aqui em toda a dinâmica de mediação e na sequência a gente vai ouvir um pouco dos nossos painelistas e também na expectativa da interação do público. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado a todos os participantes. Para a gente combinar a dinâmica aqui, eu vou me apresentar. Eu gostaria que os demais participantes pudessem se apresentar também, mas junto com a apresentação, dá-se um resumo, né? Tomasse um tempo da nossa apresentação, a gente tem 2 horas, 1h20 de reunião ainda, para explicar um pouco do seu ponto de vista, o que você está vendo, né? E a gente, a partir desse ponto de vista inicial, primeiro o arcabouço apresentado pela Ana, pelo Donati, a contribuição de cada um, a gente iniciasse uma discussão entre nós e também com a participação do público. Então, eu começo por aqui, eu sou Luiz Otávio, sócio líder de agribusiness para a Deloitte. Há 20 anos eu trabalho com recursos naturais e os últimos 10 dedicado ao agronegócio. E eu costumo dizer que agronegócio, para mim, é tudo que vai da semente do milho até o nugget. Então, eu trabalho realmente com a cadeia do agronegócio, tanto dentro da porteira quanto fora da porteira. E dentro do contexto de hoje, talvez seja oportuno, eu não tenho, dentro do grupo que aqui está, a gente sabe muito mais os detalhes dos itens de discussão, que eu digo que são os itens mais tradicionais dessa agenda de transição energética e descarbonização. E eu acho que a minha grande contribuição está em trazer um pouco do apanhado do que eu escuto do agronegócio. E como eu tenho processado e as dúvidas que eu ainda tenho no momento que eu acredito que é um momento de inflexão. Porque quando a gente olha para a história do agronegócio, nós vemos algumas grandes transformações. Então, a primeira delas é quando o homem deixou de ser nômade, passou a plantar, se fixou, começou a fundar as cidades. Isso permitiu o crescimento, permitiu as cidades, o desenvolvimento da sociedade, os grupos das línguas, assim por diante. O segundo grande momento foi a mecanização, né, que aumentou a produtividade, assim por diante. A terceira revolução foi a genética, né, que até hoje continua aí e vai continuar acompanhando a transformação. E hoje nós estamos prevendo, nós estamos vivendo a quarta transformação, que é a transformação do digital. Que nos leva à quinta transformação, que eu acho que aí é o grande ponto de inflexão do que a gente está discutindo hoje. Porque essa quarta revolução do digital nos permite não só olhar para o retrovisor do que aconteceu, mas nos permite ter algumas visões de predição, de segmentação e customização das ações para um determinado tipo de solo, uma determinada região, um determinado tipo de cultivo, uma prática de manejo. Então a gente já começa a olhar para questões micro, nem meso, micro do agronegócio. E quando a gente olha para esse contexto de transformação, quando a gente pensa em dúvidas ou em momentos de reflexão, eu vejo que se explora pouco globalmente alguns conceitos, né? O primeiro a gente fala muito de floresta, de desmatamento, né? Mas quando a gente olha para uma situação, eu jamais vi um estudo, se alguém souber, levante a mão, mas a gente fala da expansão agrícola no Cerrado, para a região do Mato Piba, que é uma região de vegetação rasteira, seca, com baixo índice de captura de carbono e transformação. Qual o comparativo disso para uma transformação em produção, em área verde, né? Então, qual que é o balanço de carbono numa região dessa? Pegando por extrapolação, contribuição do Brasil, a gente olhando somente para o Brasil território, mas quando a gente olha para a agricultura tropical, onde tudo que de complexo pode acontecer, praga, clima, né? Qual é a experiência que a gente pode levar para fora do Brasil na contribuição da descarbonização para outros ambientes tropicais? Né? E qual a contribuição do Brasil no balanço energético global, e não só o próprio? Um segundo ponto.
Outro ponto interessante que se fala pouco se fala muito da pecuária, mas a pecuária é o que é hoje por uma mudança no hábito alimentar. No aumento da renda, principalmente do sudoeste, China e sudoeste asiático, que consome carne. O que se faz para mudar um hábito alimentar? Será que esse hábito vai mudar? Né? E quando dificilmente esses hábitos alimentares mudam, né, ao longo do tempo. O ser humano sempre foi um ser ávido por proteína. Isso não mudando, né? A gente olha para o outro lado, o que a gente está fazendo em questão não, do manejo pecuário? Né? A gente olha empresas hoje já partindo para a energia renovável a partir do sebo bovino. Né? Isso entra na conta do balanço energético, né, nos modelos tradicionais, né? Então, assim, quando a gente olha para essa cadeia toda, eu acho que existem uma possibilidade muito grande da gente parar de olhar para o modelo tradicional e olhar tudo que é agricultura digital, tudo que a questão do manejo agrícola e da informação que a gente tem hoje disponibiliza para definir eventualmente um modelo brasileiro, um modelo específico para o Brasil e não usar um modelo que é global, que está olhando por uma perspectiva europeia, um modelo de cálculo global. Até mesmo porque o descompasso aqui descompasso que eu digo, a relação da agricultura versus a energia, uma energia que tem uma base mais limpa, traz esse destaque para a agricultura como grande vilão. Mas talvez seja desproporcional, dada a característica da matriz energética brasileira. Então, eu acho que tem um conjunto de argumentos e conteúdos no agronegócio que a gente pode ver não só no manejo da terra, né? Um outro ponto, a gente falou de genética. O que se fala hoje de genética, por exemplo, para soja, milho, algodão, que tenha uma conversão fotossintética diferente, que possa capturar mais carbono, que possa capturar mais carbono no solo. As técnicas de plantio direto no Brasil, de captura de carbono no solo também. O Brasil, se eu não me engano, 40% da captura de carbono no solo da América Latina está no Brasil. Né? Qual que é o impacto que a gente pode trazer em termos de genética, cultura e manejo, dado esse volume e a contribuição para o mundo? E eu encerro dizendo que tem um outro ponto, talvez não, super importante, que também pouco se discute, que é a questão do modelo de negócio do carbono. Né? Então, a gente olha hoje grandes tradings montando mesa de trade de carbono em Genebra, em Londres, em Roterdã, em Amsterdã, mas elas, por si próprias, elas não têm aonde ser carbono zero, elas precisam do ecossistema do produtor. E onde está esse ecossistema? No Brasil. Né? Então, ter um modelo de negócio onde traga-se vantagem para o produtor veja vantagem e um modelo de negócio onde ele ganhe dinheiro além do produto agrícola, seja na geração de energia, como a gente já vê, por exemplo, empresas na expansão do Mato Piba, se vocês olharem, parte das propriedades iniciam com pivô. Mas antes do pivô, para dar business case mais rápido, como as terras são muito grandes, elas iniciam com energia fotovoltaica, que é para ter uma recorrência de caixa que alimente a operação. Né? Então, tem primeiro isso para modelos grandes. Mas 60% da produção brasileira é agricultura familiar, que hoje começa a se beneficiar da agricultura digital, porque eles não precisam mais comprar a solução digital. Eles recebem isso da cooperativa, ficou barato. Recebem isso da trading, recebem isso da empresa de fertilizantes. Né? Talvez discutir fertilizantes no contexto brasileiro, onde o solo brasileiro requer fertilizantes, seja um jogo muito difícil. Talvez trabalhar com mudar a matriz energética de produção de fertilizantes seja mais tem um benefício da equação de carbono melhor do que trabalhar no manejo do fertilizante. Então, eu queria concluir dizendo que talvez a minha mensagem, contribuição para o grupo aqui seja: eu acho que o Brasil, dado a potência do agronegócio, o volume de terras, o volume agropecuário, a capacidade de atuar no grande produtor, ter um modelo para o pequeno produtor também e agrupar isso em cooperativas, nos permita ter um modelo único e um modelo que possa ser exportado e com uma contribuição para fora do país. Então, eu deixo esses elementos para a gente discutir mais para frente. Eu queria chamar o Adilson, que é meu companheiro de agronegócio aqui na Deloitte. E, Adilson, na sequência, você chama os nossos contribuidores também. Muito obrigado.
Perfeito, Luiz. Muito obrigado aqui pela entrada, né, pelo warm-up aqui em relação à temática que é muito importante, né? Eu vou rapidamente me apresentar e passar a palavra aqui para os nossos speakers, que tem muito a contribuir aqui com a gente, e na sequência eu volto para coordenar um pouquinho a mesa e também trazer algumas provocações aqui para os nossos palestrantes, tá? Eu sou Adilson Martins, sócio da Deloitte, atuo também com agronegócio desde a minha formação, exalquiano por formação, né? Atuo principalmente na cadeia do cooperativismo, hoje dentro da nossa indústria, que tem uma participação relevante dentro do PIB agropecuário, e que se discute muito, né? Como e qual é o papel, né, dessas cooperativas dentro dessa discussão. Não apenas dos desafios voltados aqui para a transição energética, mas do papel mais ampliado que nós trazemos aqui, e aí a gente pode colocar a sigla ESG na mesa, né? A gente conta hoje, então, com a presença da Sarita, né, que é coordenadora da Suzano, e também o Tassiano, né, que é um profissional aí bastante experiente, né, gabaritado aí no setor, para ouvi-los um pouquinho, né? Então, queria já passar aqui na sequência, né, para a Sarita e para que ela pudesse compartilhar um pouquinho, né, da visão dela sobre as iniciativas dentro da indústria de papel e celulose, né, como que vem sendo tratado esses aspectos de eficiência do consumo de energia, a redução da demanda energética, a transição dessa demanda energética. E na sequência eu queria uma visão, né, mais ampliada aqui por parte do Tassiano sobre o papel do setor agropecuário nessa discussão. Então, Sarita, começamos com você e na sequência passamos ao Tassiano. Obrigado. Obrigada, Adilson. Bom, pessoal, boa tarde. Prazer enorme estar aqui com vocês nessa mesa. Dizer que tudo que já foi falado até agora foi extremamente enriquecedor e acho que o objetivo é esse, né? É montar um cenário para poder estressar quais são as soluções e como que a gente endereça esse desafio. Bom, sou Sarita, estou como coordenadora em mudanças climáticas atualmente dentro da Suzano, mas já tendo passado por uma série de áreas dentro da Suzano e dentro da sustentabilidade, atuando desde estratégia, reportes, relacionamento clientes, fornecedores e investidores e demais stakeholders, e agora cuidando dessa agenda que eu brinco que ela está na velocidade da emergência climática mesmo, né? As coisas elas têm crescido numa proporção e numa escala muito grande, e aqui na Suzano muito, né? Então, trazendo um pouco de Suzano, um pouco de setor de papel e celulose, a Suzano é uma empresa de quase 100 anos, uma empresa que planta, colhe eucalipto e planta de novo, que preserva 40% de suas áreas são áreas de proteção e conservação. Nós somos um dos maiores protetores e conservadores do setor privado do Brasil, e nós temos feito isso de maneira sustentável, cada vez mais sustentável, há quase 100 anos, né? O setor de papel e celulose ele tem um contexto histórico muito conhecido, e aqui a gente não está aqui para esconder ele, de que lá no passado se desmatava para poder plantar eucalipto, mas essa não é mais uma verdade. A partir do momento que as empresas elas passam a assumir compromissos voluntários ou com a evolução da legislação brasileira, isso passa a não ser mais uma realidade. E hoje a Suzano ela tem um compromisso formal, público, de não desmatamento, seja ele ilegal, seja ele legal, realizando apenas algum tipo de supressão por conta de uma necessidade muito específica que possa acontecer. Além disso, a empresa vem historicamente, e aí conectando um pouco com a fala do Luiz Otávio, a pesquisa e desenvolvimento, ele é histórico dentro do setor de papel e celulose para garantir a resiliência. E aí que começa a questão interessante de todo o modelo. A gente tem o risco máximo da empresa, não é um risco financeiro, a gente tem, curiosamente, uma sinergia com o Banco Mundial de que o primeiro risco é o risco de eventos climáticos extremos que possam afetar a nossa produtividade florestal. E a empresa ela tem 100% de foco nisso, pensando o que a gente precisa fazer para o futuro dessa floresta, o que a gente precisa fazer para manter esse modelo, que a tendência é que vá crescer. A gente tem visto o modelo de papel
que substitui insumos de origem fóssil sendo fortalecido no mundo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dos nossos compromissos de longo prazo, e um deles é esse, mas acreditamos que somos um modelo da bioinovação. É um modelo que quer substituir, não quer só gerar os produtos tradicionais provenientes da celulose, mas tirar da árvore, que é o nosso maior bem, a maior riqueza que a gente entende que existe, todos os tipos de produto que são possíveis, sejam eles insumos para ser aplicados em cosméticos, sejam para ser utilizado na construção civil, seja para produzir tecidos que substituem o algodão e nem só o poliéster, mas também gerar energia renovável, gerar subprodutos que podem ser alternativas energéticas. Né? Paralelo a todo esse trabalho de olhar para a floresta, de proteção e conservação, de desenvolvimento de novos produtos, a gente tem a atuação interna da companhia, de mitigação, de pensar no carbono zero, de pensar no carbono negativo. Nós viemos nos últimos anos fazendo grandes estudos assim super aprofundados para poder de maneira consistente dizer que nós somos carbono negativo. E hoje a Suzano ela é carbono negativo com base numa metodologia que é a mundialmente reconhecida, que é a do IPCC, que acredito que todos têm uma dimensão disso, mas a gente faz uma interpretação dessa metodologia, mensura a remoção que a gente tem nos nossos quase 2,4 milhões de hectares de área plantada e área nativa. Isso significa que nós temos um estado, pessoal. Então, quando a gente está falando de degradação, de desmatamento, nós temos um estado brasileiro de floresta em pé, que vai se manter em pé nos próximos anos. Isso é muito importante. Ao passo que a gente planta, colhe, planta de novo, conserva. Ao passo que a gente expande, a gente planta, colhe e conserva. Então, a gente tem quase um estado brasileiro removendo constantemente. E aqui eu não preciso esconder para ninguém, isso é completamente público, a empresa vem expandindo as suas operações. Então, quando o Luiz Otávio traz, por exemplo, da expansão que está acontecendo no Cerrado, nós também temos realizado uma expansão, vamos ter uma planta nova no Mato Grosso do Sul, e a gente tem feito essa expansão em áreas antropizadas ou degradadas, que significa a gente vai incorporar o estoque de carbono nessas áreas. Então, a gente vai ampliar a remoção de carbono que acontece nessas áreas. A gente vai proteger, vamos restaurar a mata nativa que precisa ser restaurada dentro do que exige a legislação brasileira, mas em muitas vezes a gente faz muito mais do que a legislação brasileira exige. Em paralelo, no nosso processo industrial, o setor de papel e celulose ele é um setor historicamente veio ampliando a renovabilidade da sua matriz energética, quando passa a se aproveitar não só da biomassa, mas do resíduo da biomassa, que a gente chama de licor negro, para a geração de energia. Então, 89%, 90% da matriz energética, eu não estou falando da energia elétrica, eu estou falando da matriz energética da companhia, considerando o diesel que é usado em transporte. 80% é renovável, porque a gente faz esse uso do licor negro para geração de energia e temos estudado muitas outras tecnologias. Essa nossa nova planta do Cerrado, ela vai vir com o emprego da gaseificação da biomassa. Então, a gente vai reduzir, hoje a gente já utiliza um volume pequeno de combustível fóssil nas nossas operações industriais, majoritariamente o gás natural, mas a gente vai conseguir substituir boa parte disso nessa nova planta por gaseificação de biomassa, que é uma tecnologia super nova, e por conta disso a gente vai conseguir reduzir mais ainda, né? Então, a gente está vindo aí falando do carbono zero, carbono zero, carbono zero. Vamos chegar um dia a ser carbono zero? É o desafio que está posto para o mundo, né? Vamos chegar a próximo isso no setor de papel e celulose? Vamos. E se já não somos, e como colocamos que já somos carbono negativo, porque a gente tem a remoção muito maior do que as nossas emissões diretas e indiretas, ainda que isso não seja reconhecido mundialmente, novas metodologias estão vindo. Então, conectando um pouco com a fala do Adilson, do Luiz Otávio, da Ana Lia, muitas tecnologias estão surgindo, muitas metodologias estão surgindo, e a gente espera que essas metodologias nos ajudem a demonstrar internacionalmente que o setor de papel e celulose ele tem sim esse balanço negativo, quando a gente tem a maior remoção do que a gente tem a emissão.
E aí, muito bem, montei esse pacote, esse panorama desse modelo que a gente entende ser um modelo de sucesso. Só que a gente quer fazer mais pela sociedade. A gente entende que a gente tem um potencial transformador e a gente tem que utilizar essa força empresarial para poder fazer essa transformação. Com isso, a gente tem os nossos compromissos para renovar a vida. Eu vou citar pouquíssimos deles aqui, mas a gente tem uma série de materiais públicos, mas eu queria citar 4 deles. O primeiro deles é de aumentar a exportação de energia para o Sistema Interligado Nacional. É uma energia renovável, é uma energia que está sendo certificada e é uma energia constante e estável, que sai das nossas plantas e são colocadas em locais, muitas das vezes remotos, em que nós conseguimos estabilizar a oferta de energia renovável nesses lugares. A gente tem uma meta também de ampliar essa remoção, então a gente quer ampliar esse benefício para a sociedade, a gente quer aumentar, a gente quer ter um balanço, descontando todas as nossas emissões, de ter 40 milhões de toneladas de CO2 sendo removidos da atmosfera até o ano de 2025, então é para depois de amanhã essa meta. A gente também tem um compromisso de reduzir as nossas emissões, mas a gente tem 2 compromissos que são muito mais desafiantes e inspiracionais. Um deles é relacionado à biodiversidade, que a gente quer conectar 500 mil de hectares de biodiversidade com base em corredores ecológicos no Brasil, e isso não vai ser feito só em áreas da Suzano e muito menos só com recursos da Suzano, isso vai ser feito em parceria, e tirar 100 mil pessoas da linha da pobreza. E quando a gente fala que a gente quer tirar 100 mil pessoas da linha da pobreza, são pessoas que vivem em áreas que nós entendemos prioritárias, são pessoas que vivem majoritariamente no território agro. Então, a gente tem trabalhado com essas pessoas, não é pura e simplesmente só para elas saírem da linha da pobreza, mas elas terem uma nova fonte de renda, elas terem um novo modelo de vida. Seja ele, temos projetos de agroecologia, que ajuda muito nessa questão de resiliência, temos projetos de produção de mel, temos projetos que são ligados a beneficiamento de produtos agrícolas e temos também projetos de incluir essas pessoas nas cadeias agro, né? Na cadeia, por exemplo, de polpa, na cadeia de produtos de cosméticos. Então, a gente tem uma série de projetos e a gente tem avançado muito bem nessa meta de tirar 100 mil pessoas, entendendo também o risco que essas pessoas vão ter no futuro, porque o agro brasileiro, esses microprodutores, eles vão ser muito afetados, né, com as questões de mudanças climáticas. Então, nós também queremos e estamos muito atentos para poder contribuir com eles nesses pontos. E acho que já trouxe bastante um pouco desse cenário. Eu queria reforçar muito que somos reconhecidos como um país que desmata. Fora do país é essa visão que a gente tem. Então, eu concordo muito com o Luiz Otávio que a gente precisa dar visibilidade para esse modelo de sucesso que existe no Brasil. Nós temos cadeias responsáveis, nós temos cadeias que geram resultados positivos, vão transformar a economia do futuro de baixo carbono, e a gente precisa levar esse tipo de recado para principalmente os países do hemisfério norte, quando eles suspeitam até de que a energia que a gente gera ela é renovável. Então, deixo aqui esses pontos, estou super à disposição para a gente poder tratar sobre pontos adicionais. Perfeito, perfeito. Passando aqui, muito obrigado, viu, Sarita? Excelente aqui a tua contextualização. Eu anotei vários elementos aqui para explorar depois contigo, mas eu já quero passar aqui, sem delongas, ao Tassiano e ouvi-lo um pouquinho, e aí a gente traz o time também para a discussão. Legal, Adilson. Primeiro, obrigado, viu, você, pelo convite, Ana, Donati, a turma da Enel. É um privilégio para mim estar aqui, podendo dialogar um pouco com todos vocês. Acho que vou trazer um pouco, problematizar um pouco essa questão do papel do setor, que o Adilson pediu, fazendo alguns recortes. Acho que, assim, que o agronegócio, a agricultura brasileira, ela é tão diversa quanto a sociedade brasileira. A gente acredita, né, que a agricultura brasileira ela é a agricultura do Jornal Nacional, e eu elogio, né, essa potência, toda essa pujança do setor. Mas se a gente pegar os 5 milhões de produtores rurais no Brasil, apenas 8% dos produtores rurais produz quase 90% do valor bruto da produção agropecuária. E esses 8% em número de propriedades rurais significa 40% da área agricultável brasileira. Então, no final do dia, assim, 8% produz tudo e 92% dos nossos produtores estão completamente fora do jogo.
E tem um outro recorte interessante do último censo agropecuário, é que, em geral, a gente acredita, né? Assim, tem quase que um debate ideológico no Brasil, né? Que um pedaço do Brasil acha que é o pequeno produtor, a agricultura familiar que produz tudo, e outro pedaço do Brasil acho que é o agronegócio que produz esse valor bruto da produção agropecuária. E nenhuma dessas escolhas é exatamente assim. Se a gente pegar entre os grandes produtores do Brasil, colocando grandes, depende da região, mas assim, acima de 500 hectares, nós temos 1% desses produtores acima de 500 hectares, só tem 2% acima de 500 hectares, ou seja, quase 100 mil produtores no Brasil têm acima de 500 hectares. 1% dessa turma, 40 mil produtores rurais no Brasil, produz 50% da riqueza no campo e tem 33% da área. Se a gente pegar o outro 1% acima de 500 hectares, produz 1,7% do valor bruto da produção agropecuária. Então, a gente tem uma parcela enorme, correspondente a 25% de toda a área agricultável brasileira, que não produz nada, que ainda acha que boi produz por idade, né? Por exemplo, por arroba. Eu vou chegar a esse boi com 20 arrobas e vou matar esse boi com 20 arrobas. E hoje tem um mundo tecnológico, não, eu vou chegar ele com 18, 19 arrobas com 2 anos de idade. Então, nós temos esses dois arquétipos muito claros de gente que acima de 500 hectares produz muito e gente que não produz nada. E entre os produtores abaixo de 500 hectares também é muito parecido o recorte. 350 mil produtores brasileiros abaixo de 500 hectares produz 1/3 do valor bruto da produção agropecuária. E nós temos 70% desses produtores abaixo de total, né? São 3.200.000 produtores que têm abaixo de 500 hectares e produz apenas 13%. Então, o que isso mostra? Né? Que essa diversidade que tem o Brasil, que nós temos produtores, né? Pequenos, abaixo de 500 hectares, médios ou pequenos, depende da leitura, que produz muita coisa, e nós temos produtores pequenos que não produzem nada. E temos produtores grandes produzindo muito, produtores grandes não produzindo nada. Então, isso reflete em todos, e acho que reforça os desafios que nós temos para a transição energética, para a redução das emissões por parte da agropecuária nacional. Nós temos um conjunto de desafios relevantes, eu vou citar alguns aqui nesse diálogo. Vou dar alguns exemplos. Nós temos primeiro um problema metodológico. Tudo que a gente tem de metodologia foi, assim como a agricultura há 50 anos atrás, né? Tem uma tropicalização das técnicas e com isso a gente pôde acelerar o crescimento da agricultura no Brasil. Nós temos também necessidade dessa tropicalização das metodologias e tornar que elas sejam aceitas em todo o mundo. Então, nós temos um problema de mensuração. É muito mais difícil mensurar o carbono numa propriedade rural do que na floresta, seja em projetos RED+, seja em projetos ARR. Na agricultura, eu entro com soja, amanhã eu tenho milho, depois eu entro com braquiária, eu vou usar qual adubo que eu uso, nitrogenado, não é nitrogenado, herbicida que eu aplico. Assim, esse balanço e quanto que de fato eu consigo mensurar isso sequestrado e depositado no solo, assim, esse balanço não é um balanço trivial. Nós temos um desafio da adicionalidade. Será... O plantio, qual a questão da adicionalidade? Né? O plantio direto, que é uma técnica dominada aqui pelo Brasil há muitos anos, eu consigo comprovar a adicionalidade numa técnica que já é dominada pelo brasileiro. Assim, os organismos internacionais vão reconhecer esse carbono como um carbono de qualidade. Na outra ponta, a Sarita traz muita questão da reserva legal. Eu conheço várias fazendas da Suzano, fazendas com até 55% de reserva legal e APP. Como já é uma lei no Brasil, reserva legal ser protegida, eu consigo convencer os organismos internacionais que a reserva legal traz adicionalidade. Então, essa aceitação, eu não quero misturar mercado voluntário com mercado regulado, mas assim, é como fazer com que... E a gente está produzindo ciência, produzindo estudo há muito pouco tempo. Nós temos... como é que eu faço essa garantia que a adicionalidade vai ser aceita? Como é que eu
esses créditos meus vão ter integridade? Assim, será que eu não estou vendendo via um sistema paralelo existente o crédito e depois fazendo a revenda, eu vou lá e cadastro ele na Verra da mesma forma? Assim, como eu garanto que não exista dupla contagem? E como eu criar, de fato, uma modelagem que pode correlacionar tipo de solo, tipo de clima, tipo de manejo, fazendo com que essa modelagem acelere esse processo de certificação. Fora isso, acho que o desafio é o próprio custo de certificação. Assim, com as metodologias existentes, não é barato certificar, muito caro, então assim, não tem... imagina, as propriedades 1.000, 2.000 hectares, 3.000 hectares, que são propriedades grandes na maior parte do Brasil. A conta não para de pé. Eu acho que tem uma questão assim, o que o carbono de fato representa de soma, mais recurso financeiro para o produtor rural. Eu consigo, num hectare de soja com 70 sacas por hectare, a média brasileira está em torno de 52, eu nem coloquei os melhores exemplos, peguei 70, um pouquinho acima da média brasileira, consigo fazer uma receita bruta de $2.500 por hectare ano. E se eu sequestrar, né, na melhor da literatura traz 1 tonelada de carbono por hectare ano num plantio. Se eu sequestrar 1 hectare e armazenar por ano, isso vai me dar quanto? $10 hoje? $15 hoje? O que é isso perto dos $2.500? O que de fato o produtor vai ter de incentivo para poder, perto do que dá receita? Assim, a melhora da semente talvez agregue muito mais para ele, a troca do herbicida, um fertilizante novo, mais eficiente, talvez agregue mais, um manejo diferente, uma máquina nova, ele vai conseguir agregar muito mais receita. Então, evidentemente que esses são os desafios, mas eu acho que tem um papel fundamental da agricultura, que é superar, e toda brasileira, toda a sociedade brasileira, por ser 75% das emissões, seja agropecuária, seja o desmatamento, de superar isso. E como é que nós vamos introduzir, enfim, dinheiro, tecnologia nova para poder a gente tenha essa capacidade de superar esses desafios? Acho que eu vou trazer uma questão do crédito, né? Quando a gente olha o crédito, a gente sempre falando muito, assim, eu acho que a ABC o Plano Safra está indo com uma densidade maior para os projetos da ABC, cada dia mais parte do bolo do Plano Safra vai para projetos de agricultura de baixo carbono, mas não podemos esquecer que o Plano Safra, há muito tempo, não é suficiente para o Brasil. A carteira de crédito agrícola nossa é de 750, 800 bilhões de reais ano. Plano Safra, 250 bi. Nós temos mais 2/3 do crédito agrícola que não são induzidos induzidos pelo Plano Safra. Então, como é que eu equaciono esse desafio do crédito no Brasil? Como é que eu faço a certificação e faço toda a metodologia, né, de provar que eu consegui, mesmo nessa complexidade toda que é a agricultura, sequestrar e armazenar esse carbono, para que não tenha vazamento, para que não tenha todos os problemas que a gente colocou? Como é que eu consigo fazer isso com preço mais em conta, para que, de fato, essa receita seja gerada para o produtor? E, sobretudo, assim, essa é a reflexão. Assim, nós temos... O pacote tecnológico está disponível para todo mundo. Não é verdade que o pacote tecnológico só está para os grandes produtores, também não é só que está para os pequenos produtores. Se os pacotes tecnológicos existentes, pacotes agronômicos estão disponíveis, tanto é que nós temos 8%, 7% dos nossos pequenos produtores usando isso e produzindo 1/3 da riqueza no campo, 3%, como é que nós vamos inserir toda essa turma que está fora do jogo dos pacotes agronômicos, por mais que nós tenhamos no Brasil disponibilidade, como é que nós vamos incluir também numa regularização ambiental e em práticas de agricultura de baixo carbono e em boas práticas agrícolas? É um enorme desafio, porque não seria razoável imaginar que todos os nossos produtores rurais, se tendo as condições estabelecidas no mercado, usassem o pacote agronômico disponível e ter um maior equilíbrio na produção, mesmo entre os grandes com grandes ou pequenos com pequenos. Mas na prática não é assim. Então, eu acho que facilmente esses 8%, 10%, esses 15% dos produtores
rurais mais eficientes, sejam grandes ou pequenos, vão se adaptar muito fácil, mas nós temos 85% dos produtores que sequer usam pacotes agronômicos comprovados que o vizinho usa, que sabe que dá dinheiro, que tem uma vida melhor na fazenda da cerca ao lado, mas que não conseguiu nem isso, que já está disponível há 50 anos e vai agora... Não, agora vamos discutir crédito de carbono, vamos discutir melhores práticas agrícolas, assim, porque o cara não tem nada. Assim. Então, não será trivial, eu acho que realmente é um esforço de país, assim, é um esforço de todos nós, como colocar isso de pé, eu acho que tem desafios. Como os projetos, quando você olha também, eu vou tentar entrar um pouquinho na área da Sarida. Assim. Quando entra, por exemplo, os projetos, pega os projetos florestais, geralmente são RED+, ou ARR, né? RED+, é desmatamento evitado, que estão indo bem, assim, é onde mais está crescendo o Brasil, tem business case acontecendo, acho que tá acontecendo assim, mas tem data para acabar também, né? O Brasil tem compromisso na COP de Paris de zerar o desmatamento até 2028. Esse crédito vai passar a valer menos. Então, não sei se os projetos vão parar de pé, os projetos ARR RED+, por muitos anos. E quando você faz a conta, né? Eu acompanhei alguns planos de negócio de projetos ARR de reflorestamento, a conta não para de pé sozinha com o carbono. Precisa associar os projetos, receita de carbono, o uso da madeira. E agora tem um outro desafio no uso nos projetos de reflorestamento. O Max Pfeffer, na Suzano, começou a fazer pesquisa há 60 anos de genética. Então eu sei, a Suzano consegue saber, na região de Mucuri, no sul da Bahia, que chove 800 milímetros um ano, no outro ano chove 2.000 milímetros, tem clone para lá. Em uma região que só chove 1.000 milímetros, tem clone para lá. Na região que chove 2.000 milímetros, tem clone para o lugar que chove muito. Lá no Mato Grosso, como é que eu faço isso com espécie nativa? Nós não temos pesquisa em espécie nativa. Se eu pegar duas sementes embaixo de uma mesma mãe, de uma mesma árvore, e plantar duas sementes iguais, achando que são duas irmãs, ou dois irmãos, tecnicamente, eu planto esses dois, a curva de crescimento da madeira é completamente diferente. Porque não tem pesquisa genética, não tem anos, não tem tradição igual nós temos com as exóticas, né? Seja Suzano com a celulose, seja a Clabin com pinos, nós não temos anos, escola, tradição em fazer pesquisa, nós não temos melhoramento genético comprovado. O projeto que eu vejo que há mais tempo está fazendo pesquisa é o projeto Simbioses, e não é porque é em Trancoso, do sul da Bahia, é o projeto do Buro Mariani lá em Trancoso, que está junto com o Renato de Jesus, que foi da Fundação Vale, há 10, 12 anos fazendo pesquisa genética lá e melhoramento genético em espécies nativas na região de Trancoso. Então, por projetos de... Assim, eu falei muito de agricultura, né? Se nós temos esses desafios na agricultura, nós temos esses desafios também no ARR e como combinar exploração comercial de madeira para essa conta dos projetos de reflorestamento pararem de pé. E para finalizar a minha problematização, eu vejo muito discussão sobre questão agro-silvo-pastoril, né? Assim, então, tem umas coisas que vale essa reflexão e mostra os desafios que a gente tem na Amazônia, né? Na Amazônia, a gente tem 25 mil hectares de cupuaçuzeiro, de cupuaçu. Na Amazônia é legal. Nós temos 100 mil hectares de produção de açaí. E nós temos 10 milhões de hectares de soja, 4 milhões de hectares de milho. E é comum a gente ler na imprensa, é muito simples, assim, faz a conta de o que é a produção de açaí, faz a conta do que é de soja, fala, açaí dá mais dinheiro. Então vamos substituir a soja pelo açaí. Vale a pena ir na Amazônia e ver como é que é a colheita de um pé de açaí. Quantas pessoas estão dispostas e quantas pessoas não fazer o fluxo inverso? Importar para a Amazônia, trazer de outras regiões brasileiras para colher açaí. E você acha que na nossa juventude atual, assim, não é trivial colher um pé de açaí, tem que subir naquele coqueiro e extração disso. Enquanto na soja nós temos cabines de trator super confortáveis, trator quase que sem precisar o piloto só nas curvas lá quando sai da linha poder voltar, semi-automatizados os tratores com ar-condicionado com todo o conforto.
Ele fala, não, vamos fazer açaí, mas quem que vai trabalhar? Nós vamos pegar uma geração e colocar para subir em pé de açaí, quantos milhões de pessoas não vão precisar para fazer isso? Assim? Então, são desafios técnicos, e eu não trago, assim, por mais que tenha aparecido, né, uma visão pessimista, assim, eu sou super otimista, assim como em 1968 a gente importava alimentos, importador líquido de alimentos, hoje a gente alimenta 10% da população mundial. Eu acho que, mas eu quis trazer, sabe, Adilson, um pouco dessa problematização dos desafios, seja na agricultura, seja nos projetos de reflorestamento. Eu não vou falar de desmatamento, né? Assim, tem opinião, assim, desmatamento, assim, eu acho que é outro jogo, entendeu? É papel de Estado, tem tecnologia, tem informação todo dia. Assim, eu acho que não vou nem trazer como um problema que eu acho que é o mais fácil das soluções que nós temos, porque depende muito de comando e controle. Eu acho que muito mais do que... Mas como que nós temos, de fato, um enorme desafio e quando a gente olha os preços, né? Eu vejo preços de carbono de $5 a $200. E quando você olha os preços praticados, tanto os projetos RED+, como o projeto ARR, e também são os mais baratos do mercado. Então, como é que essa conta fica de pé? Nós temos um desafio enorme de poder melhorar as práticas agrícolas no Brasil, de fazer reflorestamento no Brasil, de substituir terra degradada no Brasil por práticas mais novas, mas a conta não fecha. O que remunera não vai fechar. Então, assim, a gente tem que buscar alguma solução e temos que ter uma frente muito forte, e eu acho que a gente está perdendo a janela de oportunidade nessa regulação mundial, nessa aceitação. O setor de papel e celulose está sofrendo isso. Assim, como é que eu faço, de fato, ser reconhecido internacionalmente? Porque tem até uma questão diplomática e comercial por trás disso. Assim, o cara vai colocar lá que vale o crédito de soluções baseadas na natureza com muita facilidade, sem negociação, não vai. E se a gente não tiver protagonismo nesse debate, a gente não tiver, eu acho, e não tiver produção de ciência e não tiver protagonismo diplomático para poder ocupar o nosso lugar de fala, a gente também vai perder muito e pode perder uma janela que talvez seja a janela mais potente que o agro já viu passar, mas a gente fica preso muito nesse debate ideológico. É isso, eu acho que acabei 1 minuto antes do tempo que deram. Peço desculpas aí por ter falado muito. Eu achei que eu estava desafiando, que eu estava com algumas perguntas de maluco, mas acho que tá todo mundo com a mesma cabeça, isso é muito bom. Eu vou fazer uma pergunta para ti mesmo, Tassiano, mas é a mesma pergunta para a Sarita. Então, vamos aproveitar o calor do que você falou, depois a Sarita complementa. A gente sabe que, por analogia, a Suzano tem floresta própria, mas também tem floresta de terceiros, né? E eu acho que, por analogia, vamos falar como produtor. Um produtor tem ciclo de 16 semanas, outro tem de 5 anos, né? Ambos são produtos agrícolas, vamos considerar assim. E a gente sabe que o produtor, o dono da terra, o operador da terra, é uma pessoa extremamente prática. Ela sabe que tem que plantar, que tem data para fazer as operações, para colher, porque aquela é a realidade da natureza, aquilo acontece. E aí a necessidade de se ter este incentivo. Quando a gente olha para os mercados que compram do Brasil, Sarita, depois se puder esclarecer para papel, que eu conheço menos, mas vamos pegar dos commodities agrícolas, basicamente China, China e Oriente Médio para os commodities agrícolas, eventualmente Rússia, já dá 50%. Né? São países que tradicionalmente não têm a mesma demanda por essa questão de carbono, de rastreabilidade, né? Que tem os países que nós vemos no hemisfério norte, na Austrália, assim por diante. Então, como que se vocês veem como possibilidades, oportunidades ou necessidades na questão de ligar as duas coisas, a praticidade que o produtor vê de ter um modelo evidente eu não falo nem financeiro, mas um modelo que fomente a produtividade, que fomente a operação dele, que viabilize na ponta dele, versus o mercado que está comprando efetivamente. Porque no meio disso, eu vou dizer que é um ruído, isso não é pejorativo, nós temos o barulho da agenda ESG e o barulho da agenda do carbono zero. Como é que a gente concilia as duas pontas com essa agenda no meio? Essa é a pergunta para vocês.
Acho que é um belo desafio. Acho que se a gente considerar os 8% desses produtores, que, sei lá, 400 mil produtores no Brasil, eu acho que esses produtores vão ser sensibilizados pelos seus grandes compradores. Porque esses 8% produz, sei lá, 80 e tantos por cento da produção, virá via trading, no caso de grãos, virá via, já vem, né, acho há muitos anos, via setor de papel e celulose, no caso de madeira, tem crescido via as empresas não de proteína animal como um todo, mas especificamente de abate bovino, crescido esse desafio. E tem o problema de integração, por exemplo, o GTA não integra, né? Eu posso guiar um boi de qualquer cidade de Minas Gerais para um apartamento aqui em São Paulo que o sistema de São Paulo vai aceitar. Eu acho que essa turma, que é o grosso da produção brasileira, vai acelerar, porque perceberá que não só que é uma agenda do comprador, mas que as boas práticas agrícolas colocam mais dinheiro no bolso dele. Acho que no final da história é isso. Assim. O cara vai ganhar mais dinheiro. Assim, quando tem boas práticas, quando usa melhor tecnologia, eu acho que o trabalho da Bayer está indo nessa linha, o trabalho da Syngenta está indo nessa linha. Fez melhor, coloca. Eu não tenho preocupação com esses 8%, que significa 39% da área agrícola brasileira. Mas eu acho que tem. Aí minha preocupação é 60% da área agricultável brasileira, que já não produz, né, quase nada, também não tem sensibilidade nem para adotar pacotes agronômicos que coloquem dinheiro no bolso, sequer para cumprir uma agenda ambiental. Assim. Então, acho que o desafio é pensar quais são os novos mecanismos, que não vão ser mecanismos financeiros. Você não sabe necessariamente, se vai aumentar a produtividade, eu já não produzo nada. Sabe assim? Quais mecanismos diferentes eu vou poder implementar para poder incluir 60% do território? E é muita coisa. É muito produtor, são muitos produtores, são mais de 4 milhões de produtores rurais que estão fora do jogo, e também é muito território, são 60%. Assim. Então, essa é a minha preocupação. Como a gente. E tem grande e tem pequeno. Né? Como é que a gente inclui essa turma que não está sensível à pressão internacional, que não está sensível a trading, que não está sensível. Que está fora do jogo. Assim. Então, se já está fora do jogo, vai continuar fora do jogo. Boa, vou puxar aqui já tentando complementar. Acho que uma questão, e complementando a fala do Otaciano, é muito do player que é exportador, do player que não é exportador. Né? Hoje, o usuário final, o consumidor final do Brasil, ele ainda não tem uma consciência de solicitar uma exigência, por exemplo, de rastreabilidade. A gente vê principalmente de produtos alimentícios. A pecuária tem começado um pouco no Brasil, né? Uma exigência muito mais internacional. A Agrobrasil, muito pouco, mas quando a gente vai para o cenário de exportação, a história é completamente outra. Então, aí, já até entrando no ponto do Adilson, o setor de papel e celulose do Brasil majoritariamente exporta. Né? A Suzano majoritariamente exporta toda a sua produção de celulose e parte da sua produção de papel e parte da sua produção de bens de consumo. Então, celulose vai majoritariamente China, Europa e Estados Unidos. E quem dita as regras, mesmo que seja para a gente exportar para a China, quem dita as regras estratégicas de negócio, então como que vai ser o nosso modelo de negócio, nossa cadeia, processos, é a Europa. Porque a gente tem que ir no mais alto nível de exigência que existe. E o nosso nível de exigência não é mais só um FSC. FSC é quase que uma licença para operar. Se não tem FSC, não tem jogo. A gente precisa ir muito além disso. E aí, conectando assim, o que a gente precisa pensar, né? Eu acho que é batido falar isso, é super batido, mas influenciar o consumidor é uma coisa importante, só que tem que ter o subsídio do outro lado. Então, ao passo que o Otaciano traz, que acho que não é uma medida financeira, eu acho que tem que ser uma medida de fomento. É uma medida de como você fomenta esse microprodutor, como você fomenta essas pessoas que não estão despertas a elas entenderem que a questão de produtividade, a questão de resiliência, a questão de rastreabilidade são fatores de sucesso para o seu negócio no futuro. Sem rastreabilidade, sem resiliência e sem métodos de eficiência,
não vai ter um modelo no futuro, mesmo que alimentem a comunidade local, mesmo que seja agricultura familiar. Os cenários climáticos, eles mostram isso categoricamente. Então, eu acho que falta um despertar a respeito disso, e eu vejo que um caminho que eu concordo com o Tassiano, assim, que a gente está vivendo uma janela de oportunidade, é como a gente acessa esse dinheiro ligado a clima, que está sendo colocado no mundo, para viabilizar, às vezes, questões elementares da agropecuária brasileira, às vezes para poder viabilizar. Também sou entusiasta para falar de projeto Syngenta e projeto Bayer, porque eu acho que são esses modelos que precisam ser fomentados federalmente para a gente poder ter mais resiliência e uma produção acontecendo no futuro. E aí, só voltando ainda nesse ponto de Suzane, de papel e celulose, é isso, assim, rastreabilidade é uma coisa que a gente já vem trabalhando há anos, CBAM, que é uma regulamentação internacional, Carbon Border Adjustment, que a União Europeia está pensando, ainda não vai entrar para o setor de papel e celulose, mas a gente sabe que isso é iminente e Europa dá tendências mundiais, né? Então, tudo que acontece na Europa, dali 10, 15, 50 anos, vai acontecer no restante do mundo. Então, a gente trabalha constantemente para antecipar esses tipos de regulamentações, esse tipo de regulações que podem acontecer e como a gente se adequa a ele para não poder correr qualquer risco de mercado. Eu queria só fazer um complemento aqui, que essa oportunidade ela é interessante. Eu acho que o Brasil, dentro desse contexto de carbono, agricultura e energia, pode replicar alguns exemplos. A gente tem soja padrão ADM, soja padrão Cargill, a gente tem hambúrguer padrão McDonald's. O Walmart, que não está mais no Brasil, mas lá fora, ele exige dos fornecedores de frutas, legumes e verduras o atendimento a um padrão para ser fornecedor. Então, eu pessoalmente aqui, contribuindo para essa discussão, acho que talvez a gente precise ser menos, tentarmos cumprir um acordo global ou uma determinação que vem de fora e dizer, olha, o padrão Brasil é este, auditável desta maneira, pode ser melhorado, pode ser colocado coisas mais além disso, mas existe um padrão para uma cadeia, para um commodity, para uma região. Então, acho que aí tem e um padrão pode ser exportado, né? Então, acho que a gente tem uma oportunidade. Eu queria lembrar os participantes do chat que o chat está aberto para perguntas também, não é só da mesa. Se alguém tiver perguntas, ponha no chat, a gente transfere as perguntas aqui. E a Ana Lia levantou a mão, não sei se ela tem uma pergunta aí para a mesa. Vou mudar um pouquinho do que a gente está falando, mas diante tanto do que a Sarita falou, quanto o Tassiano, em especial vendo toda essa diversidade no agro, o que impõe grandes dificuldades, acho que muito mais do que no setor florestal, mas a gente teve ali o decreto que estabeleceu o mercado de carbono, teoricamente, e ele jogou para os setores, né? E os setores que vocês trabalham estão ali elencados como setores que precisam, dentro de 180 dias, se não me engano, prorrogáveis por mais 180 dias, propor os planos com as metas de redução. Então, dada toda essa complexidade de cada um dos setores, eu queria entender, com a experiência e com o que vocês têm visto, como tem se movimentado cada um deles, se tem se movimentado, né? E também queria jogar essa pergunta para os participantes. Então, para todos aqueles que estejam de um dos setores e estejam aqui conosco, que também compartilhem um pouco o que tem visto em termos desse desafio, porque a gente participou de uma mesa em que o secretário falou muito sobre o decreto e eles deixaram claros que caso os setores não se movimentem, será imposto. Então, o ideal é que cada setor, no fim do dia, de fato, se movimente para que ele proponha as metas de uma maneira gradual e adequada dentro daquilo que eles conseguem fazer. Então, essa seria a minha primeiro jogo aqui aos nossos painelistas, mas depois quero abrir também para o pessoal que está conosco colocar o que tem visto em termos dessa movimentação. Bom,
Tô com o microfone aberto, vou pegar aqui, Tassiano. Depois você pega. Primeiro ponto que eu acho que é importante reforçar, e eu não coloquei isso na minha fala, a Suzano, ela declara e a gente acredita piamente que o modelo de mercado de carbono é um modelo necessário, urgente, para a gente poder endereçar a transição que a gente precisa para a economia na questão climática, né? Então a gente entende que, primeiro, né, vamos voltar lá na elementariedade da questão do mercado de carbono. Para que ele existe? Ele existe para viabilizar que modelos regenerativos, modelos nature-based solutions, modelos de descarbonização, eles passem a ser viáveis no futuro. E para isso a gente precisa passar por essa transição. E a gente acredita muito nessa transição. E a gente acredita que o mercado ele vai ter um potencial, como mostram os números públicos, não são números nossos, que vai ter um potencial gigantesco para isso. Dito isso, assumindo que nós somos a favor do mercado de carbono, seja ele nacional, internacional, regulado ou voluntário, nós somos a favor da criação de um mercado regulado brasileiro. Seja ele como mercado, como o governo tomar a decisão que vai ser. Então, da forma que ele acontecer, nós queremos estar prontos para operar nele, seja para compensar as nossas emissões, seja para ofertar créditos de carbono nesse mercado, né? O Otaciano trouxe um pouco aí da questão dos créditos ARR, Verra, toda essa sopa de letrinhas, e a gente tem trabalhado para gerar créditos de carbono, para ofertar, primeiro no mercado voluntário, que é o que existe de possibilidade dentro do Brasil, mas num futuro de mercado regulado, seja Brasil ou internacional, nós também vamos operar. Falando de decreto, de maneira mais detalhada, sim, nós estamos acompanhando cada passo que é dado a respeito dessa discussão de decreto, de projetos de lei, junto às nossas associações, e a gente vai trabalhar junto com, não só numa questão do nosso setor, mas acho que uma coisa importante, Ana, de colocar é como setor empresarial brasileiro, como setores que vão estar cobertos por esse mercado, como a gente conversa, como a gente dialoga e como a gente faz isso de maneira conjunta. Eu tenho levado isso muito aos fóruns que eu tenho participado, de que não adianta cada um se fechar dentro da sua associação para trabalhar nos seus planos setoriais. Nós somos um país, a gente tem uma meta da NDC a ser cumprida e os nossos setores têm a sua responsabilidade ali. Então, como que a gente compartilha esse desafio e tenta fazer desse limão uma limonada no sentido de ter planos claros, planos que sejam entregues para o governo e que a gente consiga fazer com que esse modelo ele se mantenha em pé no futuro. Eu acho que os setores estão se movimentando após o decreto, mas os setores estão se movimentando de forma muito mais lenta do que se tivéssemos uma regulação via projeto de lei. Em geral, o decreto é muito frágil legalmente. São os setores que estão vendo que podem ter receitas oriundas de crédito de carbono, se movimentam mais, e os setores que têm uma conta mais alta, têm um desafio mais alto, seja tecnológico, somente tecnológico, a velocidade é menor. Então, se nós tivéssemos o projeto de lei andando no Congresso Nacional, o projeto de lei do deputado Marcelo Ramos, acho que está sob relatoria da deputada Carla Zambelli, acho que não está andando, assim, com a velocidade que seria relevante, pelo menos no meu ponto de vista, caminhar. De forma, tem até um debate que é meio ideológico, meio econômico, de posição de governo. Assim. O governo atual, né, que lidera o Ministério do Meio Ambiente, acredita que a questão do mercado voluntário tem que ser o ponto de maior gravidade. E nós temos uma outra corrente que acredita que precisa acelerar o mercado regulado. Até uma expressão dizendo, a gente não precisa, quem está no governo atual usando a expressão assim, a gente não precisa transformar o governo federal num cartório-brás de carbono, um carbono-brás, né, de ser um... Então tem esse debate ainda, como um pano de fundo de acelerar ou não é voluntário ou se está regulado, mas eu não acredito, Ana, sinceramente, que a gente vai ganhar a atração necessária nessa curta janela que nós teremos, seja no Brasil, regulando o mercado nacional, seja influenciando com a diplomacia ativa a decisão da COP, da próxima COP,
E a gente está fora dos fóruns, né? A gente está praticamente fora do Brasil. Eu esqueci o nome de um organismo que suporta a decisão da ONU. Teve um movimento recente de indicar o Fujihara. Assim. Nós somos sem representantes. E não avançou. Nós somos sem representantes no órgão que está dando suporte para a tomada de decisão de incluir, ou de tanto que vai incluir soluções baseadas na natureza, que o Brasil tem tudo para ser o grande protagonista mundial dentro desse mercado regulado. Então, tem mérito. No decreto tem mérito, sim, a vida, sim. Tá? Eu acho que não resolve tudo de uma vez. Mas eu acho que ele é insuficiente. Assim, precisamos avançar no mercado, com a legislação no país e precisamos, sobretudo, influenciar, ter um maior poder de pauta e que por o pensamento dominante ser do mercado voluntário, nós não estamos fazendo esse protagonismo, não estamos tendo esse protagonismo na regulação, que pode vir que venha na próxima COP, assim, em alguma vai vir. Que não seja no próximo ano, esse ano, final do ano, seja daqui a 2 ou 3, 4 anos, virá, mas a gente tem que produzir ciência e ter protagonismo dentro da COP. Perfeito, pessoal, perfeito. Antes de fazer algumas perguntas que nós temos aqui catalogadas, eu queria abrir para o público, queria a participação ativa aqui de quem está conosco. É sempre muito importante a contribuição, a participação, e a gente quer dar voz ativa a vocês, tá, pessoal? Não precisa ser através de mim ou até mesmo do Luiz Otávio aqui. Então podem abrir o microfone e fiquem à vontade aí para participar, provocar. A ideia aqui é promover um ambiente amigável para essa discussão, tá? O papo até aqui tá muito bom. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o João Vitor, aqui da Deloitte. Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação a essa questão do mercado de carbono, que visto essa questão do decreto e ainda possui um longo chão a ser corrido até realmente protocolar um mercado interno, né? Mas, quando esse mercado interno estiver estabelecido, que práticas vocês acreditam que seriam necessárias para juntar todo o pessoal do agro, da pecuária, para realmente entrarem nesse mercado de carbono? Como foi discutido aqui na roda, já foi comentado sobre esse estigma, né, do porquê o produtor teria o interesse de se juntar. E isso, eu acredito que realmente faz muito sentido. E aí fica o meu questionamento de quais estratégias seria através de cooperativas ou que outros instrumentos a gente poderia aplicar aqui no cenário brasileiro para chamar esse pessoal para participar do futuro mercado de carbono. Obrigado. Vai lá, Tassiano, fica à vontade. Legal, João. Eu vejo que quem tem proximidade... eu morei na fazenda até 8 anos, assim, então, lá no interior do Espírito Santo. E eu vejo quem tem credibilidade, quem tem proximidade com o produtor rural, em geral, ou são os fornecedores de insumo, ou são as cooperativas. E aí, geralmente, as cooperativas ocupam 2 posições. Ela vende insumo também e também a de que compra produto, né? Mas essa turma tem muita credibilidade, tem porteira aberta com o produtor rural. Para a gente ganhar escala, para acelerar, eu acho que esse trabalho... E em alguns lugares, os trabalhos das Emater, né? Assim, nós não temos Emater no Brasil inteiro, que vai mudando de nome, mas basicamente são empresas estaduais de extensão rural e assistência técnica. Nós temos alguns lugares que tem. No último censo, ela atendia em torno de 18% dos nossos produtores rurais. Mas eu acho que esse tripé tem credibilidade com o produtor. Eu acho que eles podem acelerar. Mas como eu fiz a provocação inicial e um pouco do que eu conversei com o Luiz aqui na pergunta dele, eu acho que assim, um pedaço vai, sabe? Um pedaço vai com cooperativa, acelera, né? São aceleradores, cooperativa, indústria de insumos e Emater é muito mais do que os compradores. Mas o meu receio é quem está fora do jogo, quem já não usa com tudo que nós temos disponível de pacotes agronômicos, já não usa para ganhar dinheiro e agora vai ter que implementar uma outra coisa, se o cara não está ganhando dinheiro nem com o que tem disponível, sabe? Aí tem algumas razões. Então tem esse debate. E no ponto de vista do carbono, né, da emissão de carbono, eles são fundamentais. Então, 40% do Brasil a gente vai resolver. Assim, rápido. Mas e esses 60%? Assim, qual política? É política pública? É só dinheiro? Como que a gente faz? Porque ele já não atende a cooperativa, porque se ele não estiver produzindo.
já não atende, não abre a porteira para Mosaic, para Bayer, para Syngenta, porque senão estava produzindo. E ele não atende a Emater, porque não estava produzindo. Então esse cara está fora do jogo. Como inserir? Eu acho que eu não tenho... Assim, acho que vale um belíssimo debate no Brasil, mas assim, que é estrutural, né? Que não é só de carbono, não é só de legalização ambiental, mas como é que inserir isso, para mim, é o grande desafio. Vou reverberar um ponto aqui que a fala do Tassiano me ajudou a fomentar na minha cabeça. Existe uma premissa de mercados de carbono, isso não é do Brasil, mas é muito internacional, que participam desse mercado, são regulados por esse mercado, os emissores que têm uma emissão acima de 1 cap. Né? Então, todo mundo que está abaixo daquele cap não faz parte daquele mercado de transação ou tem que pagar um imposto. Mas eles podem ser ofertantes, por exemplo, de créditos de carbono. Esse é um ponto, e aí aqui a gente tem toda essa discussão de viabilizar créditos de carbono, mas concordo com o Tassiano que às vezes é um processo tão caro que ele é inviável. Por outro lado, a gente precisa voltar na discussão de financiamento climático e financiamento de nature-based solutions. A gente precisa que os investidores que estão investindo em grandes empresas, eles comecem a olhar para a produção local, que eles comecem a olhar para a agrofloresta. Eu tive conhecimento há um tempo atrás, o Rabobank estava com uma série de linhas de financiamento de benefícios para microprodutores. Então, eu acho que assim, pagamento por serviço ambiental é uma linha de tendência que a gente precisa ficar de olho, precisa fomentar para esse tipo de microprodutor. Essas linhas de financiamento de grandes bancos ricos ou fundos com muito dinheiro e fazer com que esse dinheiro chegue nessas pessoas. Que não seja necessariamente pelo crédito de carbono, mas por outros meios que você paga por aquele benefício que ele está gerando. Não somente o crédito de carbono, que tem toda uma regulação, mas Floresta Mais tentou emplacar isso, Red Plus de alguma forma, o PSA que está sendo desenhado pelo governo, mas o mundo está olhando para isso, o mundo está tentando entender como financiar. E acho que a gente precisa desse tipo de inteligência, dessas agências fomentadoras, capacitando essas cooperativas para elas poderem ter competência para acessar esse tipo de fundo, esse tipo de dinheiro vinculado a Nature-Based Solutions ou vinculado a questões de clima. Queria fazer um complemento aqui na pergunta, que eu acho que a gente precisa olhar para o contexto de cooperativas. A primeira coisa é o seguinte, o cooperativismo no Brasil é que nem jabuticaba, é só do Brasil. Acho que o único país que talvez tenha algum modelo similar seja o Canadá, e lá vão ter 2 ou 3 cooperativas somente. Talvez os Estados Unidos com uma ou outra. Esse modelo de muitas cooperativas com milhares de cooperados, é brasileiro, primeira coisa. E as cooperativas funcionam em grande parte, não são todas que têm parque industrial, terminal portuário. As cooperativas basicamente funcionam como um pool de compras, a grande parte delas. Então, qual que é o modelo de negócio? É fazer compra concentrada, melhorar o poder de barganha de insumos e distribuir isso para o produtor e dar vazão, poder de negociação para ele para a vazão do insumo. Então, a gente olha, como é que eu trago a questão do carbono. E aí, dentro do carbono, eu trago até a questão da energia, para que a energia seja um produto da cooperativa, comparável e que tenha uma oportunidade de mercado comercial tão atrativa quanto a questão do insumo, que é algo que o produtor obrigatoriamente compra, e do grão que obrigatoriamente ele vende. Então, como é que eu trago isso para dentro do modelo operacional da cooperativa? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dessa questão de cooperativa é que aí, novamente, uma oportunidade de se autocertificar, né? É um ecossistema fechado, é um ecossistema onde a cooperativa tem uma certa dominância, é uma oportunidade de realmente usar um ecossistema que já abrangente e atacando esse mercado que o Tassiano trouxe de pequenos produtores. Você não vai certificar você vai certificar em escala 10 mil de uma vez, 20 mil de uma vez. Então, eu acho que é uma oportunidade fundamental dentro do sistema, da organização do sistema agropecuário brasileiro. Perfeito, Luiz. Eu quero continuar aqui chamando o público, né, para participar conosco e vou na sequência, tá, pessoal? Abra a palavra aqui para o Álvaro. Álvaro, fique à vontade aí de fazer sua pergunta. Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu estou com o Boris aqui na Copercitos, né? Nós, falando muito em cooperativa aqui, nós somos uma cooperativa. A Copercitos hoje tem uma base de mais de 37 mil cooperados. E só compartilhar rapidamente uma experiência, né? Hoje nós estamos participando do projeto Procarbono da Bayer,
e também do projeto de carbono da Syngenta. Inclusive, saindo dessa reunião, a gente já entra em uma outra com eles. No projeto da Bayer, vocês falando um pouco dos desafios, né, de adentrar aí aos produtores, hoje a Bayer já está, no Procarbono já são quase 2.000 produtores dentro dessa base, né, e nós entramos aí inicialmente com 28 produtores, mas provavelmente vamos aumentar essa base esse ano para quase 100. Né, produtores sejam cooperados Copercitos, alguns não, mas que escolherão a Copercitos como consultoria. Então, nós como cooperativa, nesses casos, estamos atuando como consultores. Né? O Procarbono, a estrutura da Bayer oferece as análises de solo dentro de uma metodologia definida com a Embrapa, né? E nós fazemos a consultoria para aplicar todo o plano de manejo aí exatamente para melhorar aí ou facilitar o estoque de carbono no solo, né? Entre eles aí plantio direto, rotação de cultura, plantio de cobertura, enfim. Então, só compartilhar essa experiência, né? Isso está acontecendo principalmente nas culturas de soja e de milho e dentro do programa da Procarbono, né? E na Syngenta nós estamos trabalhando com café, né? São poucos produtores, mas temos aí hoje pelo menos 5 produtores de café que estão dentro do programa. Então, só compartilhar essa experiência e, de fato, existe muita incerteza, né? As metodologias ainda estão sendo testadas. Essa é a grande dúvida dos produtores, né? Porém, quando a gente fala do Procarbono, existe sim uma consequência natural do projeto, que é o aumento de produtividade, né? Então, o que se tem falado muito para os produtores é esse aumento de produtividade. Existe já alguns cases, né, que demonstram esse aumento. E se no final das contas o carbono não atingir o que se espera, pelo menos você teve um incremento na produtividade, né? Então, só queria aproveitar aí o ensejo e compartilhar com vocês essa experiência. Muito bom. Muito bom. Já faço alguns comentários sobre isso. Eu queria só passar antes para a Glenda aqui. Glenda, por favor. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade. Glenda, da Humble Brasil. Eu tenho mesmo uma dúvida, foi falado bastante da importância do mercado regulado, eu concordo plenamente, e tem uma grande dúvida de como é que isso poderia funcionar, já que para haver o mercado regulado, eu entendo que é preciso haver metas, né? É preciso que alguns setores tenham metas já bem estabelecidas, que poderiam ser o desdobramento da nossa NDC, porque na verdade não tem um desdobramento, né? Uma empresa não olha e não se enxerga claramente o que ela tem que fazer de esforço para atender uma meta, porque ela ainda não tem uma meta. Todas as nossas declarações são voluntárias. Então, sem ter esse momento de definição de metas e de objetivos, fica tudo de fato muito voluntário. Como é que vocês veem isso, assim, para poder... Porque eu concordo com as oportunidades, concordo, na verdade, com tudo que foi falado aqui, e eu fico com essa dúvida do que se pode fazer para que se alavanque um real mercado, onde precisa haver metas, precisa saber quem tem que reduzir, para que possa deixar claro, por exemplo, que há créditos disponíveis, para que isso tudo fique claro, né, e que se possa, então, comercializar o que sobrar de fato. Eu tenho uma grande dificuldade de ver isso se concretizar. Então, assim, queria, né, assim, conversar de vocês um pouco sobre isso. Muito obrigada aí pela oportunidade, pelas apresentações muito esclarecedoras. Obrigado, Glenda. Tassiano, Sarita, fiquem à vontade aí, quem quiser começar. Posso começar essa aí, você complementa, Tassiano. Glenda, tem uma questão, se a gente que olha para modelos de mercado há anos, né? Pega aqueles estudos do Banco, do Fórum Econômico Mundial, o relatório que eles fazem todo ano, a gente vê vários modelos. E o modelo que o Brasil está criando é diferenciado, né? Aqui eu vou ter uma fala isenta, porque eu estou representando uma empresa, mas se eu estivesse aqui no PF, poderia falar de uma outra forma, pessoa física poderia falar de uma outra forma. Mas o Brasil ele tem montado um modelo que ele acredita que é um modelo que vai acontecer de maneira cooperativa e participativa. Não há regras mesmo para um cap, não existe uma regra para uma meta. O que existe é setores, montem os seus planos setoriais de descarbonização. A gente escutou algumas vezes do Donini, algumas vezes do ministro, até em falas públicas que estão acontecendo de maneira recorrente, que a gente tem que imaginar que o nosso cap é net zero 2050. Então, setor, entenda que você tem que ser net zero em 2050. Como é que é a sua curva para trás? Nos apresentem. Então, creio que o movimento vai ser esse, vai ser um movimento voluntário de cada setor. Entender qual é o seu papel nessa descarbonização do Brasil, entender qual que é esse seu papel na NDC, e aqui eu estou falando de uma coisa muito metodológica,
metodológica, tá? Uma coisa que eu acredito metodologicamente conforme as premissas e as metodologias de mercado de carbono. Cada setor olha o seu setor, entende qual que é a sua representatividade vinculada a uma meta NDC, por exemplo, e monta uma curva de descarbonização e apresenta para o MMA e o ME. O MMA e o ME, eles vão, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Economia, a gente ama a sigla, né, pessoal? Eles vão escolher como que eles vão estabelecer, se eles vão aumentar ou se eles vão reduzir a meta. Mas pelo que eu entendo assim do decreto, eles querem ver o que o setor empresarial está disposto a fazer. E daí ele vai setar. Então, acho que vai ter a fase ainda dele entender tudo que ele receber e ele pensar o que vai ser o cap de cada um. Então, ainda é nebuloso. Não existe uma ideia de cap. No futuro vai existir? Possivelmente. Eu posso complementar a sua fala, Sarita, Lincoln falando, Glenda, porque nós promovemos outras mesas de debate anterior a essa, inclusive uma com a participação do próprio Marcelo Donini, falando de financiamento climático e mercado de carbono, né? Ele como também líder mediador, junto com o pessoal do BNDES. Né? E aí, para complementar a sua resposta, é exatamente isso que você coloca. Assim, o Donini ele coloca essa questão, como a Glenda colocou, né, de apresentação de planos de forma voluntária, mas é isso, ele coloca para o setor privado, isso também não é uma fala minha, é uma fala do próprio Pacto Global, do setor privado, das empresas impulsionando essa agenda, né? Então, o Donini coloca como uma janela de oportunidade, né, para os setores, né, da economia, né, os 9 setores, colocarem seus planos de adaptação e mitigação, e isso posteriormente, como você mesmo bem disse, vai ser avaliado por um comitê interministerial, né? Então, acho que tem mais gente envolvida além do Ministério de Meio Ambiente e Economia, para depois fazer esse ajuste visando o atingimento do objetivo da NDC. Né? Então, ao invés de vir algo ditado, né? A sua meta vai ser essa, eles estão abrindo essa janela de oportunidade para as empresas, né? Para os setores da atividade econômica proporem esses planos e essas curvas. Né? E aí, como recomendações de políticas públicas, esse é o nosso propósito, né, aqui enquanto grupo, né, de trabalho, enquanto estudo, de realmente apresentar esses caminhos. Né? Então, tudo que você colocou, o Luiz, né, o Luiz Otávio, a Adilson, o Tassiano colocou super bem a questão social da transição, né? Então, quando a gente coloca o aspecto social, isso tem um peso muito relevante e tem saído, Tassiano, para você saber, em outras mesas que a gente promoveu do setor de indústria, transporte, cidades, está saindo esse tópico, né, da transição justa, né, como não agravar a desigualdade social no país. Né? Então, acho que esses são aspectos importantes a serem considerados. Tá? Desculpa, não quero tomar muito tempo aí. Não, que isso, Lincoln, super importante aqui o teu ensejo. Eu vou passar para você fazer a sua ponderação, Tassiano, e eu peço que na sequência já faça também seus comentários finais aqui, na sequência a Sarita, e devolvemos a palavra ao Lincoln para o encerramento, tá bom? Perfeito, obrigado. Legal, Gilson. Assim, Glenda, eu vejo, sem meta, não há mercado. E sem cap não tem trade. A gente vai conseguir gerar, vender crédito, tem que estabelecer um cap logo. Assim, acho que esse é o desafio. Vai ter um mercado voluntário, né? Mas tanto para o Brasil, o mercado regulado brasileiro, para a gente ter um protagonismo, uma diplomacia ativa, como eu chamei, nas COPs, precisa ter meta, precisa ter cap, senão a gente... Opa! Voltou? Voltou. No volume que a gente gostaria. E sim, finalizando, só agradecer, viu, Adilson? Para mim foi muito legal poder participar. Parabéns a Deloitte, parabéns à Enel pela mesa. É um privilégio poder dialogar, aprender e super à disposição aqui para outros eventos. Enfim, quando tiver mais sequência desses eventos com a Enel, eu gostaria de participar como ouvinte e sempre aprendendo com todos vocês. Obrigado pela oportunidade.
Digo mesmo, muito obrigada pela oportunidade, uma discussão riquíssima, altíssimo nível, com coisas muito importantes. Muito obrigada, Lincoln, time Deloitte, foi um prazer enorme poder contribuir e espero poder contribuir mais, né? Contem sempre conosco, sempre em todos os aspectos que forem necessários, estamos sempre à disposição para contribuir e fazer essa agenda. E, Otaciano, vamos fazer essas pesquisas científicas saírem e demonstrar esse país tão rico que a gente tem. Exatamente. Luiz, Perfeito. por favor, faça seu fechamento e passo aqui a palavra para o Lincoln direto, tá? Luiz? Acho que está no mudo aí. Pessoal, desculpa, meu mouse travou aqui um pouquinho. Pessoal, agradeço a participação de todos. Também acho que o debate ele é mais longo do que 2 horas, porque a gente tem um ambiente agro, tem um ambiente energia, tem um ambiente carbono, sociedade, cooperativo. O agro brasileiro ele é super completo, complexo, e aí se a gente olhar para as oportunidades e desafios, é realmente olhar para cada uma dos estados, regiões e culturas e quem está ali presente. Então, acho que se a gente tiver uma segunda rodada disso, talvez caracterizar isso para o Sul, caracterizar isso para o Nordeste e assim por diante. Mas eu agradeço a presença de todos, realmente não sou especialista, aprendi bastante com o Otaciano, bastante com a Sarita, obrigado pela participação de vocês. E Lincoln, Adilson, com vocês. Pessoal, também registro aqui meu agradecimento, Lincoln. Estamos com o tempo aqui contado. Fique à vontade, meu cara, fazer o encerramento. Nossa, realmente eu corroboro com o comentário da Sarita. O diálogo hoje foi de altíssimo nível. E certamente a gente não esgota, né, mas abre vários tópicos relevantes que a gente tomou nota e que com certeza vão contribuir para a qualidade, né, do relatório, né, de recomendações que a gente está preparando em conjunto, né, Deloitte e Enel estão preparando em conjunto, e não vai ser diferente, né, para os diversos setores da economia, e não vai ser diferente para o setor agro. Então, assim, muito obrigado pelo input de vocês, pelas perspectivas, pelas visões. Continuamos contando com vocês e obrigado a todos que nos assistiram. Espero que tenha sido muito rico. Lembrando que esse material ele vai estar disponível no chat. Lá no início eu coloquei o caminho da página do projeto. Esse diálogo, a gravação desse diálogo vai estar disponível assim também como o material que foi apresentado pela Ana e pelo Felipe. Então, pessoal, 4 horas em ponto, respeitando aí a agenda de todos. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho e obrigado aos nossos convidados aí pela participação, pela disponibilidade. Até logo.